Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês a gente se reúne para tratar especificamente sobre o mercado de jogos eletrônicos, sobre a bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business e o Coin2Biz está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Lembrando que você deve buscar pelo feed do Talk2Biz. O Coin2Biz é um spin-off do Talk2Biz, então você vai buscar lá Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Também é importante lembrar que disponibilizamos todo o nosso conteúdo no canal do YouTube, o canal Talk2Biz no YouTube, além de alguns conteúdos exclusivos em vídeo, pouca coisa por enquanto, a gente está começando, mas todos os episódios do podcast, seja Talk2Biz, seja Coin2Biz, estão disponíveis também no formato em vídeo. Tem muita gente que gosta de consumir podcast, consumir música e consumir conteúdo em áudio pelo YouTube, então a gente disponibiliza todos os episódios do nosso podcast também na plataforma de vídeos do Google. Nunca é demais ressaltar para vocês também os nossos endereços virtuais, talk2biz.com ou talk2biz.com.br. Lá você encontra o feed do nosso podcast, além de atualizações e conteúdo que a gente produz para o nosso blog, então sempre vale a pena dar uma olhada no que a gente produz por lá. E hoje nós vamos falar sobre mercado de videogames como um todo e o futuro desse mercado, como é que esse mercado está configurado na atualidade e quais são as perspectivas que eu percebo para daqui por diante, quais são os indicadores que mostram para onde esse mercado potencialmente vai caminhar. Para isso, eu tentei reunir diversos dados de diferentes fontes. A gente tem fonte aqui de sites como o Statista, o VG Chart. A gente tem dados da ESA, que é a Entertainment Software Association, lá dos Estados Unidos. Eu tentei reunir o máximo de dados possíveis, já ressaltando que alguns deles não batem em relação a números, porque são especulações, projeções, análises, médias, né? Mas a gente, para ter uma ideia e para ter um recorte de como esse mercado está dividido hoje, e se existe espaço para mais alguém, já estamos falando de uma indústria que atinge um público muito grande, e se existe espaço para outros players, para novos modelos de negócio, e quem seriam potencialmente esses players com novos modelos de negócio ou não, com os modelos de negócio que funcionam hoje na atualidade, quem são os players que poderiam adentrar esse mercado e tocar a indústria daqui por diante. Então, vamos aos números, primeiramente. Bom, em primeiro lugar, vamos olhar como é que está a divisão desse mercado hoje. Qual é o tamanho, de fato, do mercado de videogames e como ele está dividido? Bom, de acordo com números do site Statista, a gente tem um montante total de faturamento do mercado, da indústria de videogames como um todo, de 175 bilhões de dólares. E esse valor se divide aí em pelo menos 3 grandes grupos. O maior deles, por incrível que pareça, mobile. Mobile gaming movimenta algo em torno de 79 bilhões ao ano, de acordo com os números do Statista. O mercado de consoles de videogames domésticos vem em segundo lugar com 49,2 bilhões. E o mercado de jogos para PC vem em terceiro com 33,3 bilhões. Em quarto lugar, a gente teria ainda o mercado para tablets, com 11,6 bilhões de dólares anualmente. E ainda um mercado menorzinho, em quinto e último lugar, o mercado do que eles chamam de browser PC games, que são aqueles joguinhos que rodam no próprio navegador, seja o Google Chrome, seja o Firefox ou qualquer outro navegador que você esteja usando. São aqueles joguinhos que você não precisa baixar, não precisa fazer nada. Ele está incorporado a algum site, você acessa aquele site e joga direto do navegador. Esses joguinhos movimentam aí, esse mercado pequenininho, né, movimenta sozinho 2,6 bilhões de dólares. Então a gente teria uma divisão que é mais ou menos assim, o mobile domina aproximadamente 51% do mercado contra 25% do mercado de videogames domésticos e 24% dos jogos para PC.
E aí vamos olhar para quem são os principais players em cada mercado. Se a gente pegar o mobile, a gente tem uma estrutura de negócios bem diferente. Por quê? Bem diferente que eu digo do tradicional. Por quê? Porque esse mercado é dominado pelas software houses, pelas desenvolvedoras. Então eu tenho algumas grandes desenvolvedoras que movimentam a maior parte desse dinheiro todo, desse faturamento todo, a partir dos seus jogos, que quase sempre tem venda de itens, passe de acesso para novos níveis, muitas vezes a possibilidade até dos usuários comercializarem, transacionarem entre si os joguinhos, os subjogos ou mini-jogos que eles desenvolvem dentro da plataforma. Então aí você tem um mercado bastante pujante. Na área mobile você não tem uma plataforma, porque na verdade se a gente falar de plataforma, a gente teria que falar de iOS e Android, que são os principais ecossistemas hoje. Cada um desses ecossistemas possui mais ou menos 50% do mercado. Até há alguma interferência, é claro, haja vista a briga aí que nós já comentamos sobre Apple versus Epic, porque tem a ver com o fluxo de dinheiro dentro dessas plataformas. Mas se a gente for olhar para as desenvolvedoras, quais são os jogos que mais movimentaram grana em 2020? Em primeiro lugar, você tem o que eles chamam de PUBG, o PlayerUnknown Battlegrounds, que é um Battle Royale, aquele famoso jogo de tiro ali, todos contra todos, que ele movimentou em 2020 2,6 bilhões de dólares. Em segundo lugar, vem um jogo online também, Honor of Kings, que movimentou 2,5 bilhões de dólares em 2020. Então a diferença bem pequena do primeiro para o segundo lugar. Interessante notar que os dois pertencem à mesma desenvolvedora, que é a Tencent, que é uma gigante digital chinesa. Então só ela possui os dois primeiros colocados nessa lista, chegando aí a praticamente 5 bilhões, um pouquinho mais, né, de 5 bilhões de dólares movimentados ao ano. Aí em terceiro lugar você tem Pokémon GO, com 1,2 bilhão movimentado em 2020. Você tem o Coin Master com 1,1 bilhão, empatado com o Roblox, outro fenômeno também, movimentando 1,1 bilhão em 2020. E aí, no quinto lugar, você tem Monster Strike, que movimentou 958 milhões de dólares em 2020. No mercado mobile, você tem o predomínio das software houses, por mais que você tenha a interferência ali como intermediário entre o jogo e o público, os grandes ecossistemas, no caso iOS da Apple e Android do Google, mas você tem um mercado dominado pelas desenvolvedoras. Quando a gente vai para o mercado que está em segundo lugar nessa movimentação, que é o mercado de videogames domésticos, você tem um modelo de negócios totalmente diferente e muito mais tradicional. Quem são os principais players nesse mercado hoje? Sony, Microsoft e Nintendo. E o modelo deles funciona à base de hardware. É um mercado dominado por fabricantes de hardware, que desenvolvem o seu ecossistema e chamam os principais desenvolvedores, as principais desenvolvedoras do mundo, para que produzam jogos para essa plataforma, para esses ecossistemas que são fechados. Nessa movimentação você tem a Sony em primeiro lugar, haja vista coisas que nós já comentamos aqui, como o sucesso estupendo de vendas do PlayStation 5, mas a Microsoft está ali logo em seguida também batendo recorde de venda com a sua nova linha de Xbox Series, tanto X quanto S, e você tem a Nintendo com o Nintendo Switch, que também está com números bastante expressivos, lembrando que o Nintendo Switch ele começou no meio de uma geração e está atravessando a geração seguinte. Hoje ele já passa da casa das 80 milhões de unidades vendidas, então a Nintendo também tem uma participação bastante expressiva nesse mercado. E aí, por fim, em terceiro lugar você tem a área de PC Gaming, que é dominada basicamente por ecossistemas de vendas de jogos, ou arquiteturas de vendas de jogos. A gente poderia dizer que eles são hubs ou espécie de marketplace de vendas de jogos, embora o termo marketplace talvez não seja o mais adequado. O mercado de PC Gamer movimenta, aí, como a gente viu, em torno de 33,3 bilhões de dólares, e a principal distribuidora de games para PC é a Steam. A Steam, que pertence à Valve e, segundo estimativas, possui aí aproximadamente 65 milhões de usuários ativos, ou seja, a Steam sozinha equivale
a um grande player de console doméstico que tenha muitas unidades vendidas. Videogames que passam aí da casa das 70, 80 milhões de unidades vendidas, certamente já estão nesse ranking aí entre os mais vendidos da história. E a Steam sozinha reúne mais de 65 milhões de usuários. Mas você não tem só esse hub, só essa loja. Você tem a Epic Games, você tem outros competidores, aí GOG também, você tem outros competidores que tentam abocanhar uma fatia desse mercado. Mas é interessante a gente perceber que o mercado como um todo de jogos eletrônicos, ele está dividido em 3 segmentos muito distintos e cada um deles com um modelo de negócio predominante. Você tem no mobile, que hoje é o maior desses mercados, justamente porque pega consumidores que vão além dos jogadores, do perfil tradicional de jogador, principalmente por conta de jogos casuais. Você tem uma adesão de público muito maior. Primeiro porque o mobile está na nossa mão o tempo todo, mas segundo porque você tem muitos jogos casuais que vão agradar a uma parcela considerável do público que não faria qualquer investimento na indústria de jogos no sentido tradicional. Os jogos casuais, diferente dos jogos tradicionais, não demandam tanto investimento de tempo e de esforço ali, você tem muito mais um jogo de momento ali para você se divertir. Então essa indústria é dominada pelos desenvolvedores. Você tem o mercado tradicional de consoles domésticos, que é um mercado baseado em ecossistemas de hardware, e aí você tem hoje 3 fabricantes principais, e você tem o mercado de PC gamer, que embora seja muito ancorado em hardware também, haja visto aí a intensa movimentação no lançamento de placas de vídeos, toda hora tem tecnologias novas sendo lançadas e você tendo que montar, a galera aí no YouTube ostentando seus PCs que custaram dezenas de milhares de reais para você poder ver 4 monitores tudo em 4K ao mesmo tempo, mas na verdade é que esse não é um mercado focado em hardware, é um mercado dominado pelos grandes hubs de venda, que eu chamei mais cedo de marketplace, mas nem acho que seja a melhor definição, porque não é bagunça, não é simplesmente chegar ali e ofertar o seu produto. Existem algumas restrições, existem algumas barreiras de entrada, mas você tem esses grandes hubs de venda que certamente dominam por completo esse mercado, que é uma coisa nova, porque até então, se a gente pegar anos 90 e boa parte dos anos 2000, você tinha o predomínio da venda de jogos no varejo, pelos canais convencionais e não a distribuição digital. Bom, e quem tá para chegar aí nesse mercado? Esse é um ponto interessante também. A gente tem sistemas de assinatura. Se você pegar a Google, já teve sua experiência com o Stadia, com assinatura, para você não comprar mais os jogos e sim assinar a plataforma. Você tem Apple Arcade também, um serviço de assinatura para você ter acesso a jogos. E você tem, potencialmente para 2022, a entrada acelerada de serviços de streaming, como o Netflix, que já anunciou que vai ter a sua seção de jogos. Isso não é necessariamente uma grande novidade, porque algumas empresas já fizeram experiências nesse sentido. Inclusive, Sony já teve experiências nesse sentido, e a própria Nintendo oferece um serviço de assinatura ali para você ter acesso a jogos, principalmente a jogos retrô, a jogos de catálogos mais antigos do seu ecossistema de consoles domésticos. Então isso não é necessariamente uma novidade, mas é a primeira vez que um player vai entrar com o pé na porta e tentar pegar uma fatia dessa movimentação toda, que chega aí, como a gente viu, a mais de 170 bilhões de dólares por ano. Aí existe toda uma questão sobre o futuro desse mercado, quais modelos vão predominar. Por mais que você tenha o mobile movimentando mais dinheiro, ele ainda não é necessariamente visto e encarado como o mercado principal. O foco e os holofotes ainda estão no mercado de consoles domésticos, dominado aí pelas 3 grandes, Sony, Microsoft e Nintendo. Ele acaba sendo a vitrine de todo o setor. Embora você tenha o PC Gaming, que cresceu muito nos últimos anos, e de certa maneira, a gente vai gravar um episódio sobre isso também, de certa maneira
maneira, o posicionamento da nova geração de consoles se aproxima muito mais do que é um PC gamer. Já, inclusive, citamos isso aqui num episódio que eu gravei com o nosso amigo Alexander. Eu não vou lembrar agora o número do episódio, mas se pegar lá os episódios do início do ano, possivelmente quando a gente falou de Cyberpunk e por aí vai, você já tem o mercado de consoles se aproximando a nível de posicionamento e configuração do que seria o mercado PC gamer, um mercado muito focado em poderio de hardware, em possibilidade de configurações. Tem visto essa aproximação, mas a gente depois grava um episódio específico sobre isso. Muito também já se especula a respeito das próximas gerações, falando aí de consoles domésticos, o quanto eles vão conseguir, ou por quanto tempo eles vão conseguir sustentar essa indústria com foco em hardware, na venda de hardware, ou se em algum momento isso não vai passar por um hardware mais simples apenas para validação, ou por um ecossistema de aplicativos e você talvez só compre o controle porque tudo vai estar na nuvem e a gente vai partir para um serviço de assinatura. Reparem que a Microsoft parece já estar mais à frente quando se trata disso, porque você tem o Game Pass, você tem a possibilidade de dar continuidade ao jogo. Aquilo que você começou jogando no console, você dá continuidade a ele no PC ou no mobile. Quer dizer, você tem já a Microsoft se estruturando para se transformar muito mais num ecossistema onde a pessoa pode jogar onde ela quiser. E aí eu quero trazer para essa discussão, para a gente pensar o futuro dessa indústria, muito pela perspectiva Omnichannel, que a gente já tratou aqui em alguns episódios do Talk to Biz, falando sobre Omnichannel no varejo, no e-commerce, né? Normalmente a ideia de Omnichannel está muito atrelada a trade, a canais de venda, mas se a gente pensar na indústria de jogos eletrônicos, possivelmente aquelas que conseguirem transformar a sua experiência a partir de uma perspectiva e de um apelo mais omnichannel, certamente elas podem ter vantagem em relação aos seus concorrentes. Porque, veja bem, do ponto de vista de canais, olhando para canais de venda, vamos esquecer modelos de negócio e vamos esquecer fabricantes. Do ponto de vista de canais de venda, nós temos pelo menos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos lá, 7 canais, vamos. Microsoft como um canal de vendas, Sony como um canal de vendas, Nintendo, lembrando que todas elas têm suas lojas próprias dentro de sua arquitetura, então cada uma delas um canal de vendas. Nintendo também um canal de vendas, a Steam um outro canal de vendas gigantesco, como a gente já viu. Nem vou considerar os concorrentes da Steam, a gente fala disso num próximo episódio. Aí você tem Android e Google Play Store e App Store da Apple como outros canais de venda também. Sem falar que no mobile você tem mercados dentro desse mercado. Então, como eu disse, alguns jogos permitem que os usuários criem o seu próprio conteúdo e transacionem esse conteúdo de alguma maneira. Haja vista Roblox, Minecraft e outros que possuem mecânicas nesse sentido. Então você tem aí alguns canais de venda que hoje ainda estão restritos, cada um à sua área de atuação principal, a sua área de atuação tradicional, por assim dizer, mas a gente não sabe como eles podem se mesclar daqui para frente. E aí a entrada de um grande player como a Netflix, de fato pode mudar as regras do jogo e acelerar um pouco esse processo, porque do ponto de vista do mercado tradicional, dos fabricantes, é óbvio que a intenção seria esticar um pouquinho mais o ciclo de vida do modelo de negócios baseado em hardware. Mas, por exemplo, uma empresa como a Valve, com o seu Steam, e ela até lançou hardware também, ela já lançou as Steam Machines, que não fizeram muito sucesso. Recentemente ela lançou o Steam Deck, que eu acabei não comentando por aqui, por falta de oportunidade mesmo, mas que me pareceu uma ideia genial, assim, embora aqui no Brasil a gente não tenha o lançamento oficial, né, só por meio de importação, mas me pareceu uma ideia bastante interessante. Apesar dela ter feito esse lançamento, mas o que ela lançou ali é um PC portátil com uma telinha para você rodar não só a Steam, como outros softwares também que rodariam num PC normal. Para esse canal de vendas, o hardware não faz tanta diferença, embora ele seja parte integrante do processo, mas onde ele conseguir rodar a sua arquitetura, ele vai rodar e ponto final. A grande questão é como o mobile vai se integrar a isso e como os fabricantes de hardware vão se integrar a isso
a partir da entrada de serviços de assinatura e de gaming por demanda. Da mesma forma que a gente tem VODs, né, Video on Demand, a gente vai ter seria o GOD também, Game on Demand. O termo não é muito bom, né, mas poderia ser chamado assim, jogos por demanda, um serviço de assinatura onde eu não preciso ter o hardware, eu só preciso ter o controle e uma TV conectada à internet ou um dispositivo conectado à internet com o aplicativo instalado e tudo vai rodar na nuvem, não vai haver processamento, ou se houver processamento local, vai ser o mínimo. Como isso tudo vai se integrar para formar os ecossistemas futuros? Aí é uma grande interrogação. Eu não tenho bola de cristal aqui, mas a gente pode fazer algumas especulações. No tocante à experiência com o game, a mais sofisticada, a mais premium que você pode ter é de fato com os consoles dedicados, não tem a menor dúvida. A gente pode jogar num PC, a gente pode fazer uma série de coisas, acoplar equipamentos, controles e tudo mais, mas a experiência de jogar no PC não é nem de longe a experiência de jogar num videogame, embora já tenha melhorado muito. Você ainda tem gaps ali, o PC normalmente é uma máquina que não está dedicada ao videogame, então você vai ter interferência de outros softwares, você tem questões de configuração, você pode ter uma mensagem do Outlook pipocando na tela, ou ter o antivírus pipocando na tela, eventualmente atrapalhando o seu jogo, ele pode dar um crash, dar uma travada em algum momento. Quer dizer, você não tem uma experiência tão homogênea, tão compacta e tão redondinha como você tem num ecossistema dedicado. E dificilmente as pessoas, pelo menos o público em geral, vai ter um segundo PC, quer dizer, um PC para trabalho, para suas atividades do dia a dia, e um outro só dedicado a jogo. E ainda assim, a garantia de que essa experiência não vai ter nenhuma interferência pelo fato da máquina ser multitarefa e ter outras questões ali, é improvável que você consiga ter uma experiência tão redonda. Por outro lado, no mobile, você tem a acessibilidade, os jogos casuais, mas você tem limitações ali do próprio hardware, do tipo de jogo que você vai promover ali no mobile, porque tem a questão do controle, obviamente você controlar na tela touch não é a mesma experiência, pode funcionar para alguns tipos de jogos, mas não vai funcionar para todo tipo de game, então você tem uma limitação ali também. Embora PCs e smartphones façam parte do nosso dia a dia, por eles não serem dedicados, não serem pensados para isso, não necessariamente ali você tem a melhor experiência. E mesmo quando eu pego aquele PC gamer mais hard, aquele camarada que investe muita grana num PC gamer de altíssima geração, com o que há de melhor em termos de processamento de vídeo e tudo mais, isso é um nicho, isso não é a massa, ok? Isso é um nicho que aparece muito, obviamente, porque chama a atenção, tem toda uma questão de ostentação nas redes sociais, mas não é a principal fatia que movimenta dinheiro dentro do universo PC Gamer, não é esse PC Gamer hardcore, embora ele movimente também individualmente muito dinheiro, mas ele não é a principal fatia do bolo, ele é mais nicho do que outra coisa. Então a grande questão é, com a entrada da Netflix, qual desses mercados, em primeiro plano, poderia perder parte de seus usuários? Por conta exclusivamente da conveniência. Você já assina o Netflix e aí você ter um ecossistema robusto de jogos ali. Seria o mobile, por ele estar mais ancorado em jogos casuais e muito do conteúdo Netflix ser consumido também via mobile. O streaming e o mobile sempre andaram de mãos dadas, e isso poderia, inclusive, levar parte desses jogos mobile para a TV, já que o Netflix está em praticamente todas as TVs, pelo menos para quem já tem smart, para quem já tem conexão Wi-Fi em casa, é improvável que você tenha televisores não conectados. E os fabricantes de hardware, como podem impor uma resistência a isso, trabalhando os títulos exclusivos? Vejam que a gente pode estar falando aqui de dois perfis de indústria que a gente vai ter daqui para frente. Uma indústria que eu estou chamando de indústria de hardware dedicado, que aí a gente pode estar falando dos consoles domésticos e do PC gaming no nível mais hard, daquele camarada que quer jogar jogos pesados no PC gaming, não jogos casuais, e aí ele precisa fazer um investimento em hardware de qualquer maneira. E uma segunda indústria focada em plataformas digitais de vendas. E aí eu tenho
todo o ecossistema mobile, os serviços de assinatura que estão pipocando, o que eu estou chamando aqui de PC gaming casual, que são que é a galera que usa o PC, mas para jogar coisinhas mais simples, e o streaming de jogos entrando nessa briga. Na minha visão, a gente vai ter duas grandes opções de mercado a partir do ano que vem. Embora as opções de assinatura e de streaming ainda não sejam tão comentadas, a Microsoft já comemorou os resultados aí, se eu não me engano, em agosto. Ela divulgou os resultados do trimestre anterior e comemorou os resultados do seu serviço de assinatura Game Pass. Então pode ser que a Microsoft esteja mais preparada para atuar com essa perspectiva omnichannel, já que ela já tem um ecossistema robusto. No meu entender, o fato dela lançar a nova geração com retrocompatibilidade quase que total e a possibilidade até de enhance em alguns jogos, né, de melhorias, faz dela uma forte candidata a sair na frente quando a gente fala de uma perspectiva omnichannel no mercado gamer. A Nintendo, por sua vez, aposta em um modelo integrado ali de console de mesa e portátil. Isso é algo que me parece bastante interessante, não me parece, ou não vejo qualquer perspectiva da Nintendo ingressar com força no ecossistema mobile puramente. Ela já fez algumas experiências com o joguinho do Mario e tudo mais, mas não me parece que ela vá abrir mão do controle ali do seu próprio ecossistema. Porém, ela já tem um universo de franquias muito forte e ela consegue sobreviver bem com isso. Aliás, como ela já tem feito pelo menos nas duas últimas gerações, ela já tem trabalhado dessa maneira. O apelo portátil mais desktop que ela traz com o Nintendo Switch é muito poderoso e tudo leva a crer que ele vai continuar. Ele ainda tem alguns anos aí, alguns bons anos de vida farta. Tanto é que eu citei para vocês mais cedo que ele ultrapassou a casa de 80 milhões de unidades vendidas no início desse ano. Então a gente vai ter um mercado bem interessante para observar, com muitas opções. E aí vai ser um mercado que vai ser de transição, com toda certeza vai ser um mercado de transição, porque a gente vai ter que esperar por essa consolidação. Isso me lembra um pouco o que foi o mercado dos anos 90, que vale até um episódio. Eu tô prometendo esse episódio já há bastante tempo, porque você teve uma guerra de posicionamento ali muito grande, quando você teve a transição da quarta para a quinta geração, como nunca antes, né? Talvez agora você tenha tantas opções de novo, mas nunca você teve tantas opções disponíveis. Naquela época você tinha Mega Drive, Super Nintendo, aí foi lançado o PlayStation, mas já tinha sido lançado o 3DO, tinha sido lançado o Jaguar da Atari, o Laser Active da Pioneer, o Philips CDI numa parceria tosca com a Nintendo. Você tinha a Sega lançando o Sega CD, o 32X e o Sega Saturn logo na sequência. A Nintendo lançou o Nintendo 64. Você tinha o Neo Geo correndo por fora ali. Você tinha a NEC com o PC Engine, quando ela lançou no final dos anos 80 ali, o Super Graphics, que acabou não fazendo muito sucesso. Fora outros competidores de menor porte, como FM Towns e outros mais obscuros, que foram todos lançados ali naquele período, ali naquela janela entre final dos anos 80 e até 1996, 97, quando aí o mercado já estava se consolidando e muitos desses camaradas aqui já tinham jogado a toalha, já tinham desistido. Então a gente possivelmente, para 2022, 2023, a gente vai ver um cenário bem interessante e bem diversificado em relação a canais de venda e modelos de negócio no mercado de entretenimento eletrônico. Vamos ver quem vai prevalecer, mas a minha aposta é naqueles que conseguirem, de fato, criar uma perspectiva omnichannel, e esses camaradas vão prevalecer com toda certeza. E aí alguns players me parecem estar na frente. Microsoft, talvez a Steam com seu ecossistema lá, o seu hub de jogos, e possivelmente um player que ainda nem entrou na disputa, mas que quando entrar pode causar um grande impacto, que é a Netflix. Agora vamos ver também, não quero botar muitas fichas na Netflix, porque a gente esperava um grande impacto da Apple e do Google Stadia, e pelo menos o Google Stadia flopou. O Apple Arcade, a Apple também comemora aí os bons resultados sobre o que ela fatura em serviço. Uma parte disso se deve ao arcade, mas
a gente não sabe quantos por cento. A gente sabe que tem o Apple Plus ali também, serviço de streaming que tem feito bastante sucesso, mas a verdade é que eu quase não vejo ninguém falar do Apple Arcade. E o Google Stadia a gente já sabe oficialmente que ele flopou. Então vamos ver como vai se configurar esse mercado a partir do ano que vem. Vamos fazer as nossas apostas aí e acompanhar. E fica o meu compromisso aqui de fazer um episódio específico sobre os anos 90 e a transição da quarta para a quinta geração, que também foi um cenário bastante interessante do ponto de vista de posicionamento, de modelos de negócio e de perspectivas de hardware também. Muito bem, senhores, esse foi o Coin2Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Biz no Instagram. Podem entrar em contato, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de tema. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Coin2Biz, ele integra o feed do Talk2Biz e ele está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir sua música e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo Amazon Music, também estamos por lá. Vale lembrar que todo o conteúdo está disponível no nosso canal no YouTube, Talk2Biz no YouTube. Se você ainda não é assinante, assina para acompanhar os nossos programas e o conteúdo em vídeo. Como eu disse, ainda está começando, mas a gente está sempre colocando alguma coisa em vídeo no nosso canal do YouTube. Assine e ative as notificações para receber sempre as novidades. Por fim, aquele pedido de sempre, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do nosso conteúdo, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos fazer aí uma corrente do bem para levar bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia, inovação, sobre tecnologia e mercado de games a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!